Olá pessoal, tudo bem? Professor Décio Neco mais uma vez. Hoje iniciamos a aula de mecanismo de inflamação. Essa aula é uma aula um pouco mais extensa, por isso eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2, tá? Essa primeira parte é uma parte introdutória do que já trabalhamos em sala de aula, vai ser uma revisão para muitos, e também a gente vai se aprofundar em outros termos mais específicos antes mesmo da pandemia acontecer e a gente precisar desse isolamento domiciliar. Então, a gente agora vai dar continuidade, né, fazendo uma revisão, uma recapitulação do que passou, né, que nem novela, nos capítulos anteriores aconteceu o quê, e aí a gente retoma a aula continuando o que ficou faltando, ok? Então vamos lá, pessoal. O que é que nós vamos estudar hoje? Para poder a gente entrar em mecanismos de inflamação, na inflamação propriamente dita, é importante que a gente estude as células do sistema imunológico, o sistema imunológico inato, o que já nasce com a gente, o que é adquirido a partir das experiências que a gente tem com o meio. E também mostraremos alguns casos clínicos interessantes para poder a gente debater aqui também, tá? Então vamos continuar. Bom, as células do sistema imune, como qualquer outro tecido, elas compõem um tecido, que é o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que é justamente o tecido sanguíneo. Tá? E lá é onde nós vamos encontrar as células como os eritrócitos, que são as hemácias, e os leucócitos. O que vocês podem estar observando nessa imagem, além da tarja vermelha com o nome de células do sistema imune, são uma série de pontinhos rosas, tá? E alguns pontinhos corados em azul ou roxo. Esses pontinhos corados em azul ou roxo, eles são justamente os núcleos dessas células. Mas a gente pode pensar, as hemácias possuem núcleo? Não, elas não possuem núcleo. As hemácias, originalmente elas são produzidas com núcleo, porém ela perde esse núcleo conforme o seu desenvolvimento. Elas são anucleadas. Então, uma das características do tecido conjuntivo de propriedades especiais, onde os eritrócitos não apresentam núcleos. Porém, os leucócitos, que são as células de defesa que vocês estão vendo coradas em azul, um pontinho ou outro, sim, eles possuem núcleo, tá certo? Essa coloração é dada pelo pigmento da hematoxilina eosina, que é um dos mais utilizados dentro da histologia. Ok? Então isso aqui é um corte histológico no esfregaço sanguíneo. Bom, o tecido sanguíneo, ele é simplesmente fluido ou ele tem parte sólida também? Será que existe só solvente, né, como água, líquido, ou também existe soluto? A olho nu, quando nós observamos uma coleta de sangue, parece que tudo é líquido, né? Pois bem, nosso sangue ele é composto por leucócitos e por hemácias, além de outros nutrientes, além de outros resíduos e outras substâncias. Esses componentes fazem parte da parte sólida do sangue. E esses componentes estão mergulhados em meio a uma matriz líquida de plasma e água, ok? Então aqui nós podemos observar um corte de um vaso sanguíneo, né? Então vocês estão observando aí no canto esquerdo da tela de vocês, um cortezinho no vaso sanguíneo, e logo em seguida um corte histológico, onde nós apresentamos algumas células de defesa, como neutrófilos, linfócitos, e as células vermelhas, né, nos glóbulos vermelhos, conhecidos aí como o nome mais correto, né, o nome mais científico, os eritrócitos, ok? Então nós vamos estudar primeiro quais são o que é que compõe o sangue, né, os seus componentes, e quais são essas células de defesa, para poder a gente entender a cascata que acontece no processo inflamatório, quais são as primeiras células que são recrutadas e o que é que acontece em seguida, ok? Então a gente tem as células dos glóbulos brancos, né, que muitos hemogramas saem com esse nome, glóbulos brancos, mas o nome mais correto seria leucograma. Ou mais correto não, depende muito do laboratório que vai fazer a análise e que dá no seu hemograma completo, o leucograma, né? Então nós temos monócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e linfócitos. Veremos cada um deles, fazendo uma recapitulação do que já foi visto em sala de aula, com as nossas metodologias ativas, e também
dando prosseguimento ao que é necessário para poder a gente compreender o processo inflamatório. Então, o sangue ele é composto por parte sólida, ok? Que são os eritrócitos, também chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos. E os leucócitos que são os glóbulos brancos. E as plaquetas. Essa seria o que compõe as células que compõem o tecido, né? A parte mais sólida. É um tecido conjuntivo, né, de propriedades especiais, e possui essa porção extracelular. Essa porção extracelular nada mais é que o plasma. São as células, essas células são especializadas e estão imersas, submersas nesse meio líquido. Mas o que é o plasma, professor? O plasma ele é composto por sais, por componentes orgânicos, como proteínas, albumina, hormônios, glicoproteínas e assim por diante, açúcares, lipídios, gordura, né? Inclusive algumas patologias que veremos mais adiante, o acúmulo desses lipídios pode causar obstruções em vasos e artérias. Mas basicamente o plasma ele é composto por água, 90% é composto por água. Então a água é solvente universal, então ela precisa estar também nesse tecido sanguíneo, ok? Então aqui a gente tem três tubos de ensaio mostrando a separação do que é plasma e do que é hemácia, o que são os glóbulos vermelhos, ok? Então o plasma ele vai conter água, hormônios, nutrientes, e os glóbulos vermelhos, que vão estar logo embaixo, são os eritrócitos. Ali nos eritrócitos também podemos ter algumas células de defesa, como os leucócitos, ok? Essa porcentagem de eritrócitos pode variar entre homens e mulheres. Geralmente, homens possuem maior quantidade de eritrócitos, enquanto que mulheres possuem menor quantidade de eritrócitos. No hemograma completo, quando a gente observa uma depressão de eritrócitos, a gente observa um quadro de anemia, muitas vezes de anemia profunda, por falta de nutrientes essenciais para a produção de hemácias, para a produção de eritrócitos. E também podemos ter uma elevação dos eritrócitos, como nós veremos em outras aulas, né, que é possível que isso aconteça em pessoas que vivem em regiões de alta altitude. Né? É até um pouco redundante falar isso, mas em regiões de montanha, cordilheiras, que precisam de mais eritrócitos, justamente porque a função do sangue é carregar gases, carregar oxigênio. O principal deles é o oxigênio, para nutrir todo o corpo. Então, onde o ar é rarefeito, necessita-se mais de eritrócitos, já que a principal função dessa célula é carregar oxigênio. Então, nós podemos separar as células do sistema imune da seguinte maneira: hemácias, leucócitos e plaquetas. Lembra quando eu falei em sala de aula, bate o print, copia, faz alguma coisa para poder se fixar na tua mente? Porque dentro dos leucócitos, que é a nossa principal fonte de interesse, que são as células do sistema imune de defesa, nós temos os granulócitos, que são aquelas células granuladas, e temos os agranulócitos. A gente pode fazer a associação de granulócitos como um brigadeirão que tem aqueles grânulos, tá, em cima desse brigadeiro. Enquanto que os agranulócitos seria, sei lá, um brigadeiro sem grânulos, se é que é possível existir isso. Mas seria um docinho sem grânulo, tá? Então esses granulócitos, esses grânulos nada mais são do que histaminas, heparinas, citocinas, quimiocinas, que são mediadores químicos do processo inflamatório. Então prestem bastante atenção nisso, porque isso vai ser importante para a gente poder entender a inflamação como um todo. Porque esses mediadores inflamatórios vão ser extremamente importantes para o recrutamento de novas células de defesa. Então, quem são os granulócitos? Vamos focar aqui, tá? Os granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Decoreba simples: neutrófilo, eosinófilo, basófilo. E a granulócito nós só temos dois: monócitos e linfócitos. Ok? Então as hemácias, elas têm a sua forma, né, a sua morfologia, elas são bicôncavas, ou seja, elas são achatadas, né, para dentro, né, e tem como principal função carregar gases como o oxigênio, o principal deles, para nutrir todo o corpo. Os leucócitos, como nós falamos, podemos dividi-los em granulados e agranulados, ou granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos, nós temos
desde os neutrófilos, no canto esquerdo, até os basófilos. Percebam que os neutrófilos eles podem ser trilobados. Vejam que tem o lado de cima, ele possui três núcleos. Na verdade, perdão, 3 lóbulos de um núcleo só. Preste bastante atenção nisso, porque isso muitas vezes pode ser pegadinha de concurso, tá? Porque muitos concursos podem colocar como 3 núcleos. Na verdade, não são 3 núcleos, é um núcleo só, sendo que com 3 lóbulos, ou seja, 3 partes globosas, tá? Então a maioria deles são trilobados. Podem ser tetralobados e em menor porcentagem pentalobado, tá? 5 lóbulos. Nunca hexalobado, ok? Até agora a gente não conseguiu, pelo menos o que eu conheço, eu não consigo identificar nenhum hexalobado. Os eosinófilos possuem 2 lóbulos e os grânulos de histaminas, heparinas, aqueles mediadores químicos que nós podemos ver nesse brigadeirão granulado, e são mais visíveis nesses eosinófilos. Percebam as imagens, os pontinhos roxinhos, são mais visíveis no eosinoófilo em comparação com os neutrófilos. Em contrapartida, nos basófilos, ele é cheio, repleto de grânulos. Percebam que é até difícil visualizar o núcleo. Então é praticamente impossível visualizar o núcleo dessa estrutura, tá? Nos basófilos. Ok? Os monócitos, eles são agranulados, não possuem grânulo nenhum, e o seu citoplasma, ele compõe quase que metade da sua célula, né? E o núcleo, ele possui um formato de meia-lua, de grão de feijão, de rim, né? Vai de acordo com a criatividade do observador, ou o que vocês quiserem chamar. O fato é que, nos monócitos, o núcleo ele é menor do que quando comparado com os linfócitos, que também são agranulócitos, ok? Que não possuem mediadores químicos, ok? Então, esses linfócitos, o núcleo é tão grande que espreme, né, vamos dizer assim, entre aspas, espreme o citoplasma entre as paredes dessa célula. Além disso, nós temos as hemácias e plaquetas, que não entram nesses leucócitos, tá certo, gente? O que nós temos de leucócitos são leucócitos granulados e leucócitos agranulados. O prefixo A significa negação, então eles não possuem grânulos mediadores químicos do processo inflamatório. Esses grânulos são extremamente importantes para poder a gente entender lá na frente o processo inflamatório. Vamos dar prosseguimento. Então nós temos esses leucócitos que nós vamos chamar de polimorfonucleares. O que seria isso? É que o núcleo ele apresenta várias formas. Então nada mais é do que um núcleo com vários lóbulos, com várias formas. Tá? Então esse polimorfismo nuclear é justamente apresentado quando eu digo para vocês que o neutrófilo ele pode ser trilobado, tetralobado ou pentalobado. Ou quando eu digo para vocês que o eosinófilo é bilobado. Ou no basófilo é quase impossível ver o núcleo, mas muitas vezes o núcleo é em formato de S. E a principal função desses granulócitos é a defesa do organismo, tá? Então, eles são chamados de... Eles têm essas células ditas como polimorfos nucleares, ou apresentam esse polimorfismo, são chamados assim, porque possuem grânulos densamente corados no seu citoplasma, como é possível observar esses pontinhos roxos dentro da célula. Os neutrófilos compõem de 50% a 70% do sangue que é coletado no paciente, tá? Aqui está a representação didática do neutrófilo, aqui ele é um trilobado, e na representação seguinte um corte histológico do neutrófilo também, tá? Eles aparecem em processos inflamatórios gerais, tá? Então, geralmente quando a pessoa está com um processo inflamatório, ele vai aparecer. Então, são uma das primeiras células a serem recrutadas no processo inflamatório, ok? Aqui a gente tem um corte histológico do tecido conjuntivo sanguíneo, com o maior detalhe do neutrófilo. De que tipo? Tetralobado, bilobado. Bilobado nem existe, né? Então a gente já descarta. Bilobado só vai ser eosinófilo. Então aqui a gente tem, não é trilobado, ele é tetralobado. Então vejam que ele apresenta um polimorfismo nuclear com 4 lóbulos. E aqui em seguida o desenho esquemático do neutrófilo. Os eosinófilos eles estão envolvidos em processos alérgicos, pessoas que apresentam rinite alérgicas constantes ou alergias a outros eventos,
e reações, principalmente relacionadas a reações parasitárias. Percebam que no corte histológico, eles são tão granulados, muito mais do que os neutrófilos, que é possível observar na sua estrutura bilobada, né, onde a seta está indicando a sua estrutura bilobada no núcleo, vários granulozinhos todos juntos, mas ainda assim é possível observar o núcleo. Eles compõem, gente, apenas 2 a 4% do número total de leucócitos, então não é muito. Se esse número estiver alterado em 30%, 40%, 50%, vocês devem estar com infecção grave, seja por um processo alérgico ou seja por uma reação parasitária, ok? Vamos para o próximo. Então aqui a gente tem a representação num corte histológico no tecido conjuntivo, um detalhe do eosinófilo no centro, bilobado, e logo em seguida a representação esquemática desse eosinófilo. Como eu falei para vocês, uma das principais defesas do sistema imune apropriado a essa célula é justamente o combate de parasitos. Então, percebam nesse vídeo aqui, percebam que esses eosinófilos, eles vão chegando nesse parasito, que aqui é um verme, né, popularmente chamado de verme, um euminto, né? Então eles vão chegando e liberando os seus mediadores químicos, suas enzimas digestivas, justamente para eliminar esse euminto, né, do sistema do sistema circulatório, onde é que quer que esteja dentro do paciente. Então, parece um monte de formiguinha fazendo seu trabalho, né, que é a limpeza de alguma estrutura. Então, justamente, a defesa do corpo é a sua principal função contra alergias e principalmente processos de infecções parasitárias. Prestem bastante atenção nisso. Ok? Então, mais uma vez aqui o vídeo para vocês verem ele chegando. Parece que são células vivas, gente. Não são, nada mais são do que células com metabolismo, né, que fazem seu papel e cumprem seu papel, né. Então não são organismos. Esses pontinhos que se mexem, nada mais são do que células. O organismo vivo que está morrendo aí pela ação dos eosinófilos é justamente o verme, o euminto. Os basófilos também, eles compõem apenas 1% dos leucócitos totais encontrados no sangue e estão envolvidos também em processos alérgicos. Então isso já dá um panorama para a gente. Então se eu encontro no meu hemograma basófilo alterado acima de 1%, 20%, 30%, e eosinófilo alterado também, 30%, 20%, 50%, a gente pode estar diante de um processo alérgico. Tá? Então é muito comum que pessoas que têm rinite alérgica constante, quando fazem o exame de sangue, deem esses valores alterados. Perceba a estrutura do basófilo. Né? O basófilo é extremamente granulado, ou seja, aquele brigadeirão gostoso que vocês devem estar pensando agora em morder, né? Com aqueles grânulos enormes. Né? Com aquele granulado bem grandão mesmo, sabe? Então, essa célula é uma célula grande e com grânulos grandes também. É tão granulado que vocês podem perceber na seta que é basicamente impossível de observar o núcleo dessa célula. Mas quando é observado, o seu núcleo tem o formato de S. Mas isso não é informação tão importante para a gente agora. O importante é saber que eles possuem muitos grânulos que são mediadores do processo inflamatório, principalmente do processo inflamatório por alergias. Então vejam o corte histológico, como eles são bem corados, vejam como eles são bem roxos e vejam o desenho esquemático do basófilo. Já nos agranulócitos, que são aqueles, mais uma vez repito, que não possuem grânulos específicos, são eles os linfócitos, monócitos. Esses linfócitos, eles compõem 20 a 40% dos leucócitos totais presentes no nosso sangue. Tá? O seu núcleo é esférico e ocupa quase todo o volume da célula. Tá? É como eu falei para vocês, ele ocupa quase todo o volume da célula. Eles são responsáveis pela resposta de base celular e humoral, que nós veremos mais adiante, tá? E constitui também células de memória imunológica, ou seja, esses linfócitos estão envolvidos em respostas imunológicas que requerem, né, que sejam criadas memórias de defesa, onde muitas vezes
O indivíduo que adoece a primeira vez de determinada doença, normalmente ele não vai adoecer novamente, porque ele já tem células de memórias para combater esse agente patogênico que pode estar tentando causar algum efeito patológico no indivíduo, porque as células já estão resguardadas nos linfonodos, tá? Esses linfonodos são localizados nas axilas, na virilha, no pescoço, na mucosa bucal, né? Mais adentro nas antigas chamadas de amígdalas, nas tonsilas palatinas, ok? Então aqui vocês percebem essa imagem magnífica, maravilhosa dos linfócitos, né? Desses linfócitos com esse núcleo bem grande, né? Com o citoplasma quase que espremido na margem dessas células e as células vermelhas, né? Que são justamente os eritrócitos. Aqui mais uma vez o tecido conjuntivo com detalhe do agranulócito, o linfócito e o desenho esquemático. Os monócitos eles compõem 2 a 8% dos leucócitos totais. Ou seja, o núcleo em geral ele vai ter um formato que vai dar criatividade, como eu falei para vocês, do observador. Então é um formato riniforme, ou seja, em forma de rim, ou em forma de grão de feijão, ou em forma de vírgula para alguns. Mas na literatura a gente encontra como formato de rim, riniforme, ok? Então, eles não possuem grânulos, eles são agranulados, assim como os linfócitos. Então, não possuem mediadores químicos como histamina, heparina e outros, tá? E eles saem da circulação sanguínea para o tecido conjuntivo. Prestem bastante atenção nisso, porque no processo inflamatório isso vai ser algo extremamente importante para a defesa do organismo. Quando eles saem do tecido sanguíneo e vão para o tecido conjuntivo, frouxo, denso, modelado, não modelado, seja qual for o tecido que esteja com infecção, ele torna-se macrófago por um processo de ativação. Então, são ativados na fagocitose de micro-organismos patogênicos. Isso quer dizer que a função principal dos macrófagos é fagocitar patógenos, fagocitar células que podem estar causando algum tipo de lesão ou algum tipo de infecção ao corpo. Então, a resposta imune a uma patologia específica. Tá? Então, quando eles saem da circulação sanguínea, eles se tornam macrófagos. Vocês vão entender isso mais à frente, que é um processo chamado de diapedese. Ok? E as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Como nós sabemos, elas formam uma rede de plaquetas com fibrinas que podem coagular sangue. Algumas pessoas apresentam baixa de plaqueta e assim fica difícil, né, estancar o sangue, por exemplo. Né? Então elas têm esses prolongamentos que se unem umas às outras, além das proteínas como fibrinas, né, para poder fazer o estancamento do sangue. Vocês arriscariam dizer quais são essas outras duas células que nós temos aí? Vocês podem até filar, tá, gente? Aqui embaixo, no corte histológico, está dizendo, ó, hemácias, no geral aqui, ó, todas em vermelhos. Monócito, olha só, um monócitozinho, né? Com uma forma um pouco mais diferente, mas é um monócito, tá? Um neutrófilo, que é um neutrófilo. Ali, ó, esse neutrófilo, ele, ao meu ver, ele é pentalobado, ou dependendo da experiência do pesquisador, dependendo da experiência do analista clínico, ele pode dizer que é tetralobado, tá? Mas, enfim, é um neutrófilo claramente, ok? E as plaquetas que estão marcadas em laranja. Bom, além dessas células, nós temos mastócitos também. Os mastócitos são células derivadas da medula óssea, tá? Assim como todas as células que compõem o sangue, elas se originam na medula óssea, porém algumas são amadurecidas em outros órgãos, ok? A sua morfologia ela é ovalada, tem um único núcleo central e uma grande quantidade de grânulos também citoplasmáticos, cheios de estaminas e outros mediadores. A gente pode confundir facilmente com, lá naquele outro exemplo, com quem? Com o basófilo, obviamente. Mas o interessante é que eles não estão livres, circulantes na corrente sanguínea, como
os basófilos. A sua localização é presente na pele e na mucosa epitelial. Então, percebam que no esfregaço sanguíneo que nós temos, perdão, no esfregaço epitelial que nós temos aí em cima, nesse corte histológico, as células que estão coradas em azul são células do epitélio, pode ser da mucosa bucal, acredito que seja da mucosa bucal, e logo em seguida esse mastócito bem granulado, ok? E a sua principal função é contribuir para o desenvolvimento das respostas alérgicas. Tá? Então, eles têm a função de desgranulação, né? Então, eles se desgranulam, né? Simplesmente rompem-se, ligando a receptores específicos para contribuir nas respostas a agentes agressores, né, em processos alérgicos. Aí vem uma célula bastante interessante, muito interessante, que são as células dendríticas. As células dendríticas, acho que uma analogia que a gente pode fazer, dendríticas vem de dedos, de projeções. Então você pega a sua mão, e você olhando para a sua mão, parece essas projeções desses prolongamentos celulares, são justamente as projeções dessa célula. Tá? Então, essas células dendríticas, elas são capazes de captar antígenos ou fragmentos de antígenos. O que seriam antígenos ou fragmentos de antígenos? Seriam corpos estranhos que infectam o corpo. Tá? Seriam capazes de captar e levar esses fragmentos para os linfonodos, onde lá elas vão apresentar esses fragmentos de antígenos, ou antígenos como um todo, os linfócitos virgens, e vão ativar esses linfócitos. Calma, eu sei que é bastante informação, mas vamos com calma. Isso vai ser explicado detalhadamente mais para frente, ok? Vamos focar aqui. As células dendríticas, elas são derivadas de progenitores da medula óssea, assim como os outros. A sua morfologia, ela tem longas projeções membranosas que se assemelham a dedos, como eu falei para vocês. A localização, elas são amplamente distribuídas em praticamente todos os tecidos, principalmente no tecido linfóide, epitelial mucoso e alguns órgãos também. E a sua função é fagocitar e apresentar antígeno às células T, às células imaturas ainda, ou seja, células do sistema da imunidade adquirida ainda imatura, né? Que é a sua principal função. Então, uma das principais funções, por isso que está em negrito, as células dendríticas são as células apresentadoras de antígenos, são as principais APCs, são as principais células apresentadoras de antígenos. Os macrófagos também podem fazer isso, tá, gente? Mas as principais são as dendríticas. Então, olha só como é legal esse quadrinho aqui. Essa célula dendrítica, com um fragmento de um antígeno específico, pega e apresenta um linfócito T. Esse linfócito T, ele é virgem, ele é imaturo, ele nunca foi apresentado a nenhum tipo de patógeno. E ele pegou esse antígeno, que pode ser um fragmento de um patógeno, um fragmento de um vírus, fragmento de uma bactéria, qualquer coisa que seja, tá? E ele entrega esse linfócito T. E aí fala, agora é com você. Então a célula dendrítica, ela está apresentando o antígeno para o linfócito T com um receptor específico para esse antígeno. Então esse receptor específico é apresentado para essa célula T efetora, e a célula T, que antes era uma célula imatura, uma célula virgem, se torna uma célula T agora ativada. E agora ativada, ela pode produzir duas linhas, que são as células T de memória, que vão ficar resguardadas em um determinado órgão, esperando só o próximo contato para poder executar a sua função a um próximo contato com o antígeno, e as células T efetoras, que vão efetivamente atuar no combate àquele antígeno. Né? Então, olha só, o linfócito T, ele se prolifera, diferenciando-se em célula T efetora e célula de memória, ambas específicas para o mesmo antígeno. Então, isso é algo específico que nós vamos ver mais para frente. Então, resposta imune adquirida é uma resposta imune específica, ok? Células NK, as células Natural Killer, adoro esse nome, porque parece que você fala inglês.
As células NK surgem a partir de células precursoras da medula óssea e têm progenitores linfóides. Nós vamos entender já já o que são os progenitores linfóides e progenitores mieloides, ok? Então as células NK, elas são grandes, estão presentes no sangue e sua principal função é reconhecer e eliminar células que estão lesionadas, que estão infectadas, ou seja, é um serial killer, por isso que elas naturalmente elas matam outras células, ok? Então elas exercem uma importante função, um importante papel no sistema imunológico de um sujeito, né, que é justamente a vigilância imunitária obrigatória, principalmente contra células cancerígenas, por exemplo, né, porque elas reconhecem células tumorais, células que estão, vamos colocar assim, entre aspas, que vocês já ouviram falar, células doidinhas e precisam ser eliminadas. Então são consideradas como parte do sistema imune inato, pois induzem a resposta não específica contra qualquer antígeno, ou seja, elas não fazem o que as células dendríticas fazem, ou seja, elas são respostas específicas, as células dendríticas. Ela pega um determinado fragmento do antígeno, um fragmento de uma bactéria, um fragmento de um minto, de um fungo, de qualquer coisa que seja um patógeno, e leva até a célula o linfócito ainda imaturo, né? Que depois ele vai se tornar um linfócito T efetor, um linfócito de memória, seria uma resposta específica. Essa não, ela faz parte do sistema imune inato, né? E aí ela exerce sua função como resposta padrão, reconhecer e eliminar. É basicamente aquele, né, para quem tem a minha idade, do Zorra Total, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Então, ele permite que algumas células sadias passem e outras células que estão infectadas, lesionadas ou doentes, elas vão ser eliminadas. Então, cara crachá funciona excelente, né? Então, elas vão barrar, né, algumas dessas células. Então, são células grandes, granuladas, né, granulares, né, e semelhantes aos linfócitos, né? Parecem muito com os linfócitos, muitas vezes até possível confundir num corte histológico. E a sua localização elas estão presentes tanto no sangue, no tecido conjuntivo, sanguíneo, como também em outros tecidos. Então, a principal função é a liberação desses grânulos que vão matar células infectadas por vírus, por outros patógenos e células tumorais, principalmente. Então, olha só, essas células NK, células natural killer, elas se conectam a receptores alvos de células infectadas com vírus, como vocês podem ver aí, ó, uma célula alvo está fazendo, ela acabou de fazer fagocitose de um vírus, por exemplo, acabou de fazer fagocitose de um vírus, e aí o vírus está dentro dela, dentro de um fagossomo, né? Fagossomo, para quem não lembra, é a fagocitose que acontece de uma partícula sólida, que nesse caso é um vírus. O vírus está dentro da célula, como vocês podem observar, e a célula NK se liga a esse receptor específico. Quando ela se liga, ela promove a morte celular dessa célula infectada. Muitas vezes, essa promoção da morte dessa célula infectada também mata o vírus, ok? Mas muitas vezes não, nem sempre são eficientes. O vírus consegue escapar. Existem vários mecanismos de fuga, né? É uma corrida armamentária, gente. Então, quanto maior tua arma, maior vai ser a minha também. Então, é uma corrida armamentária entre o sistema imune e os sistemas de agressão e defesa, corrida armamentária. Então, alguns vírus eles conseguem escapar. Então, vamos lá. As células do sistema imunológico, elas ambas das respostas imunes inatas e adaptativas, elas dependem das células do sangue, tanto as células brancas, que nós chamamos de leucócitos, tá? Como dependem também da sua atuação, né? Atuação realmente contra agentes específicos. Porque muitas vezes nós vemos doenças autoimunes, que em vez de combater doenças, né, infecções, patologias, né, externas, de origem exógenas, acabam combatendo o próprio organismo, como lúpus, e aí vai. Né? Então existe uma série de doenças autoimunes, ok? Então, ambas as respostas imune inata e adaptativas dependem da efetividade dessas células sanguíneas brancas, ou seja, dos leucócitos. Então, todos os leucócitos, eles são originados na medula óssea, ok? Então, todos os leucócitos são originados na medula óssea. A diferença é que ocorre na maturação de alguns, tá?
principalmente dos linfócitos. Alguns linfócitos têm peculiaridades. Tá? As células do sistema imune inato e adaptativo normalmente estão presentes como células circulantes no sangue e na linfa, nos órgãos linfóides, que seriam os linfonodos, presente, quando eu falei, nós temos uma rede difusa de linfonodos espalhadas por todo o nosso corpo, mas necessariamente alguns grânulos são mais concentrados na região do pescoço, axila, virilha, onde nós temos as famosas ínguas, entre aspas, ok, gente? E nos órgãos elas circulam livremente, né, no sangue e na linfa, nos órgãos linfóides, e se dispersa praticamente por todos os tecidos. Então ela tem livre acesso. Os leucócitos têm livre acesso, dependendo principalmente da sua atuação, né, em determinadas propriedades dessas células. Né. Alguns têm atuação no tecido epitelial, apenas no tecido epitelial, né? Apenas não, mas estão restritos ao tecido epitelial, como os mastócitos. Outros, como os basófilos, estão presentes no tecido sanguíneo e ambos apresentam mediadores químicos, como histaminas e heparinas, para poder eliminar, né, e recrutar novas células no processo inflamatório, ok? Nós vamos ver tudo isso com calma, tá, gente? Eu só estou lançando mão de alguns tópicos e resgatando alguns conceitos que veremos mais à frente. Então, olha só, essas células, elas são células pluripotentes, ou seja, são células que têm um potencial de diferenciação amplo, porém limitado quando comparado com células totipotentes, que as células totipotentes podem se diferenciar em qualquer célula possível do corpo, tá? Então, essas células pluripotentes, elas são presentes na medula óssea e podem originar dois tipos de progenitores, que são os progenitores linfóides e progenitores mieloides, ok? Os progenitores linfóides, nós temos aqui no azulzinho mais escuro, tá? Se você, como eu, consegue observar esse azul mais escuro, você é uma pessoa normal, né? Se você não consegue observar, você também é uma pessoa normal. Isso é só uma brincadeira sem graça, na verdade. Eu ia falar outra coisa, eu acabei esquecendo. Mas é possível observar aqui um azulzinho mais escuro, tá? No progenitor linfóide, nós temos um linfócito B, linfócito T, célula NK, plasmócito e célula T efetora, tá? No progenitor mieloide, nós temos praticamente todas as células, não sei por que saiu cortando aqui, nós temos praticamente todas as células que fazem parte do sistema imune inato, ou seja, basófilo, eosinófilo, monócito, neutrófilo, mastócito e células dendríticas. Olha só, preste bastante atenção nessa setinha do monócito para o macrófago, que está logo embaixo, que é esse verdão, né, com núcleo verde também. Ou seja, eles são ativados, os monócitos, quando estão presentes na corrente sanguínea, eles são chamados de monócitos, e quando migram para o tecido, eles são chamados de macrófagos, ok? E a sua principal função é fagocitose. Então percebam que os progenitores mieloides são vários. Eu costumo, é uma leseira minha, mas eu costumo fazer analogia da seguinte maneira. Progenitor mieloide, meu Deus, são tantos, né? Parece que, meu Deus, progenitor mieloide, meu Deus, como são tantos. É uma leseira, mas funciona, pelo menos para mim. Progenitor mieloide são vários e eles fazem parte principalmente da resposta imune inata. Estão presentes na resposta imune inata. Então, são células de defesa que estão prontas, já preparadas para atuarem em situações de defesa, de agressão e defesa do corpo. Já os progenitores linfóide, eles são células específicas da resposta imune adaptativa, que nós veremos a seguir. Com exceção das células NK. Olha só, com exceção das células NK. As células NK, ou células natural killer, elas são células também presentes do sistema imune inato, mas ela está classificada aqui dentro dos progenitores linfóides, ok? Então, progenitores mieloides, meu Deus, quantas células! Progenitores mieloides nós temos basófilo, eosinófilo, monócito, neutrófilo, mastócito, células dendríticas e macrófagos. Já nos progenitores linfóides, todos que fazem parte da imunidade adaptativa, exceto as células NK, que assim como as outras dos progenitores mieloides, fazem parte da célula do sistema imune inato, que é a célula NK, ok? Todas essas células são produzidas na hematopoese. A hematopoese é um processo onde as células troncos
produzem progenitores, tanto linfóides como progenitores mieloides, ok? Então, hematopoese ou hematopoiese são a geração de todas as células do sangue. É diferente, gente, de eritropoese ou eritopoese. Por quê? Nessa situação, nós produzimos só células do sangue, que são eritrócitos. Na hematopoese, nós produzimos todas as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, assim como também, eita, como ficou redundante, assim como as células também os progenitores linfóides e mieloides, que são células de defesa do corpo, que são os leucócitos, ok? Na hematopoese, nós produzimos células dos glóbulos vermelhos, eritrócitos e também leucócitos. Na eritopoese, nós produzimos apenas células dos eritrócitos. Olha só, falando dos monócitos, aquele que tem um formato de rim, um formato de vírgula, de caroço de feijão, o riniforme, né, como a literatura traz, né, nós temos justamente esse processo de modificação de monócito para macrófago. Então, no sistema fagócito mononuclear, inclui as células circulantes, denominadas monócitos, que estão circulantes no sangue, e as células residentes em tecidos, que são os macrófagos. Okay? Quando ela sai de uma região e vai para outra, ela é denominada macrófago. Os monócitos e macrófagos surgem a partir de células precursoras, como eu falei para vocês, dos progenitores mieloides. É só você voltar alguns slides aí e ver que está dentro das células do sistema imuninato e são, né, dos progenitores mieloides. A localização dos macrófagos são amplamente distribuídos nos órgãos e no tecido. Tá? Então a gente tem os macrófagos, que são células teciduais de vida relativamente longa, que podem ser residentes em tecidos, e a sua principal função é a fagocitose e a apresentação de antígenos. Porque eu falei para vocês que as células APCs, que são as principais células apresentadoras de antígenos, são as células dendríticas. Lembra das células dendríticas que tem aquelas projeções que parecem dedos? Né? Então essas projeções que parecem dedos, essas células dendríticas, elas são as principais células. Ela é top, se for elencar, ela é primeiro lugar. Mas os macrófagos também podem fazer essas apresentações de antígenos. Ok, gente? Então olha só que interessante. Nós temos aqui na medula óssea uma célula, acompanhe comigo desde lá da esquerda, tá? Na medula óssea, uma medula óssea vermelha, sendo uma célula tronco hematopoética produzindo monócitos, né? Que são células que vão originar monoblastos. Esses monoblastos, nada mais são do que células jovens. Então, esses monócitos, eles vão estar livres circulante na corrente sanguínea. O que vocês estão observando aí é um vaso sanguíneo com o epitélio de revestimento. É como uma tubulação. Pense numa tubulação. Dentro da tubulação, coloca uma bola de gude, tá? Essa tubulação, esse cano que você esteja brincando com bola de gude, o que está indo para cima e para baixo, sacoalhando dentro desse tubo, né, a bola de gude é o monócito. A partir do momento que essa bola de gude sai da sua tubulação ou do cano que você está brincando, se torna um macrófago. Porém, para que esse macrófago seja um macrófago eficiente, ele precisa ser ativado. Então, esse processo de ativação é quando nós temos a ativação do macrófago. Olha que difícil isso. Então, o que é um processo de ativação? É a saída de um monócito para um macrófago ativado. Então, o macrófago tem sua função, que é a função de fagocitar e função de apresentar antígenos. Beleza, ficou claro isso? Então, os macrófagos ativados, eles são residentes. Perceba que a gente tem aí no tecido, essa parte mais abaixo, rosada nesse tecido, onde tem o nome ativação, é um tecido conjuntivo. Pode ser frouxo, denso, modelado, não modelado, como vocês viram lá na histologia, tá? E logo acima nós temos o tecido epitelial, tá? Com células justapostas com o tecido epitelial. Então, esses macrófagos estão presentes nesse tecido conjuntivo, ok? Então, eles são residentes, têm vida longa. E os monócitos estão livre na corrente sanguínea, ok? Saiu de monócito,
foi para macrófago dentro do tecido e esse macrófago sofreu o processo de ativação, nós temos macrófago ativado. Beleza? Então, olha só. Tanto os neutrófilos, que vimos lá no início da nossa aula, como os macrófagos, quando encontram um antígeno, que é um patógeno, né, um fragmento de, algum, de alguma substância, poderia ser até mesmo a proteína da quitina do esqueletozinho, do exoesqueletozinho, da casquinha do camarão, por exemplo. Tem pessoas que têm alergia à quitina presente no exoesqueleto do camarão. Né? Se tirar a casquinha do camarão, como o camarão não tem problema nenhum, não tem alergia. Mas tem pessoas que têm alergia a isso, então seria um antígeno. Então o antígeno ele se caracteriza tanto como um micro-organismo, pode ser vírus, bactérias, fungos, e aí vai, como também pode ser antígenos do tipo de polissacarídeos, como uma quitina, né, presente no exoesqueleto do camarão. Então eles se ligam por meio de receptores específicos, englobando e promovendo assim a fagocitose. Se você perceber, nós temos no número 1, siga comigo, vamos lá comigo, não desista, fique comigo. Olha só, fagócitozinho, lá, uma célula fagocitária, azul, um antígeno em forma de trinca aí, ó, amarelo, e aí nós temos o número 1. Dentro existe uma série de lisossomos e alguns receptores específicos, né? Receptores em formas de ganchos, e de ganchos meio que quadrado, e outros receptores em forma de Y. Então, o que é que a gente tem no número 1? Nós temos o reconhecimento e englobamento de antígenos pela célula fagocitária, através dos pseudópodes, ok? Como também nós podemos ter a ligação desse contato direto com o antígeno receptor. Vejam no número 2. O número 2, nós temos justamente aquela trincazinha de antígeno, que seria um fragmento de um polissacarídeo da quitina presente no camarão, que a pessoa tem alergia, por exemplo. Né? Então está se ligando a esse antígeno, né? um receptor específico, um contato de ligação, e aí ele faz o englobamento. E no passo 3 também pode ter um englobamento através de pseudópodes. Então, há essa iniciação à ingestão e aí a atuação dos lisossomos, que vocês lembram lá da biologia celular. Os lisossomos liberam enzimas digestivas que vão degenerar e degradar, destruir por completo o antígeno e o vírus. Ok? Então, o abraço é livre. Agora falamos sobre o linfócito T. Beleza, então linfócito T. O linfócito T, gente, faz parte da imunidade adaptativa ou adquirida. Né? Então eles vêm dos progenitores linfóides. Lembram lá do quadrozinho? O linfócito T ele surge na medula óssea e olha só que interessante, T vem de timo e amadurece no timo. O timo é um órgão, tá, gente? Vocês já devem ter pago anatomia humana, ou já sim, já pagaram anatomia humana, então vocês sabem onde fica localizado o timo, ok? Então, o linfócito T ele surge na medula óssea, mas ele migra para o timo, lá amadurece, tá? O linfócito T, eles são linfócitos derivados do timo e que amadurecem lá. A sua morfologia é arredondada, o citoplasma é escasso, praticamente espremido entre a parede, né, da membrana plasmática, né, porque o núcleo é muito grande, tá? A cromatina nuclear é muito densa, como vocês podem observar né, na foto do canto da direita, na micrografia eletrônica, é possível observar a densidade de cromatina presente nesse linfócito T. E a localização são os órgãos linfóides e sangue. Tá, o linfócito T ele pode ser dividido em linfócito T auxiliar e linfócito T citotóxico. Professor, pelo amor de Deus, não bota esse monte de nome pra gente decorar, não. Eu sei, mas isso é importante para o mecanismo de inflamação. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu já fui aluno e sei como é. Tá? Por isso que eu estou tentando fazer um bisuzão aqui. Tá? Então, os linfócitos T auxiliares também são chamados de TCD4. E os linfócitos T citotóxicos também são chamados de TCD8. Tá? A principal função dos linfócitos T auxiliares, pelo próprio nome, eles auxiliam
outro tipo de linfócito, que é o linfócito B, a produzir anticorpos às células fagocitárias e a ingerir os micro-organismos. Já o linfócito T, CD8, são chamados de citotóxico porque destroem imediatamente as células infectadas. É praticamente como se tivesse a mesma função das células NK, sendo que as células NK são lá do sistema imune inato. Aqui nós estamos falando do sistema imune adaptativo, adquirido, ok? Então, elas destroem essas células infectadas dos micro-organismos intracelularmente. A gente vai ver como é que isso acontece. A principal função, né, é a citotoxicidade, ou seja, são tóxicas, e a ativação de fagócitos e de linfócitos B. Então nós vamos ver aqui, no próximo esqueminha. Olha o linfócito B. O linfócito B, ele inativo, ele é só o linfócito B. Só isso. O linfócito B, ele surge e amadurece na medula óssea. Tá? Também tem um citoplasma escasso, o núcleo é bastante denso, a cromatina densa, como vocês podem observar na micrografia eletrônica ao lado. Tá? E os linfócitos B ativados são chamados de plasmócitos. Prestem bastante atenção nisso. Da mesma forma que acontece nos monócitos, que são ativados e transformam-se em macrófagos ativados, nós também temos aqui a ativação de linfócitos B. Os linfócitos B ativados se transformam em plasmócitos. Professor, mas para quê? Para que transformar em plasmócitos? Para que mais esse nome? Gente, pelo um simples motivo. Porque eles vão produzir IGs. E o que danado é IG, professor? Anticorpos. Eles vão produzir anticorpos. Anticorpos específicos para determinadas patologias. Então, se a gente pensar em qualquer doença que seja, uma gripe, uma virose, há produção de anticorpos específicos para combater esses tipos de doenças, esses tipos de patologias, ok? Então, quando isso acontece, nosso sistema imune está respondendo perfeitamente a esse tipo de situação. Quando isso não acontece, o indivíduo adoece, os sinais e sintomas aparecem, e aí o prognóstico muitas vezes não é bom, é desfavorável. Então a pessoa vai lá para baixo, infelizmente, algumas vezes chega a óbito, ou pode ficar com algumas sequelas, tá? Então atenção, linfócito B, setinha para o lado, plasmócito. Linfócito B transforma em plasmócito, e plasmócito produz anticorpos, Plasmócito produz anticorpos, ok? Sua localização são os órgãos linfóides e o sangue, que migra para os tecidos também. Então eles estão nos órgãos linfóides, estão no sangue, são livres, leves, soltos e podem migrar para o tecido que está infectado ou para o órgão que está infectado. E a sua principal função é a produção de anticorpos e a apresentação de antígenos. Ok? Dando prosseguimento, como é que podemos, sabendo disso tudo, interpretar um hemograma completo, por exemplo? Né? Então é muito interessante que a gente tenha essa prática, né, na nossa prática clínica, como profissional de saúde, fisioterapeuta, ou nutricionista, ou, enfim, cirurgião dentista, qualquer profissional de saúde que seja, né? Ter essa noção de que, nesse processo dos hemogramas, nós precisamos primeiro interpretar, separar o que é série vermelha, ou glóbulos vermelhos, que são a série de eritrócitos, e a série de glóbulos brancos, que são as células de defesa, os glóbulos brancos, ou leucograma. Eritograma, leucograma, ou glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, ok? Sabendo disso, apresento um caso clínico para vocês, ok? Então vamos lá para um caso clínico. Para quem já participou das minhas aulas presenciais, já viu esse caso clínico muitas vezes, inclusive como questão de prova, né? Aí fica a dica, né? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Então vamos lá. Um jovem do sexo masculino, 32 anos, chega à clínica integrada do Uniesp, perdão, não atualizei o termo aí, Uniesp, com fortes dores abdominais e esteatorreia. Tá? O hemograma completo refere-se a um resultado de análises clínicas. E aí, esse resultado de análises clínicas vai gerar valores de referência e valores que foi encontrado nesse paciente. Tá? Então, com relação a esses resultados que vai ser apresentado a seguir, apresenta um diagnóstico provável para esse paciente. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ler o hemograma desde o seu cabeçalho. O que é que tem escrito? Pode ser uma idiotice isso, mas o que é que tem escrito? Hemograma.
Muitas vezes tem hemograma completo, a data que foi feito, a data de coleta. Muitas vezes é importante saber o tempo de coleta e o tempo que esse hemograma é apresentado ao profissional de saúde, porque às vezes o quadro pode estar bem pior ou bem melhor, tá? O método que foi utilizado, né? Então nós temos no eritograma, o que importa para a gente aqui nesse momento são os eritrócitos, as hemácias. Então nós temos os valores encontrados logo ao lado dos eritrócitos e nós temos os valores de referência, a última coluna, tá? Então, para o que foi encontrado, 5,2 milhões por milímetros cúbicos. O que foi encontrado, o que é de valor de referência, é 4,5 a 5,9. Está dentro do valor de referência? Tá, então tá tudo ok. Então, por exemplo, poderíamos descartar uma anemia, né, nesse caso. Agora vamos para o leucograma, né? Não vamos adentrar nas outras observações aí como hemoglobina e assim por diante. Então vamos para o leucograma. Já no leucograma nós vemos que há uma pequena alteração dos leucócitos. Então veja, nós temos um valor de referência que varia, a última coluna, gente, de 4.500 de 4.500, perdão, a 11.000 milímetros cúbicos de leucócitos, né, com valor de referência para a idade do rapaz lá, 32 anos, né, um paciente hipotético, tá? E o que foi encontrado são 11.000 leucócitos e 700 milímetros cúbicos. Rapaz, o negócio começou a subir. Aí nós precisamos saber quais são as células de defesa desses leucócitos totais que está fazendo com que isso suba. Você pode dar pause agora no vídeo e voltar às porcentagens que eu apresentei lá no início da nossa aula, como as porcentagens de neutrófilos, a porcentagem de eosinófilo, a porcentagem de basófilo e assim por diante. Mas perceba que nos neutrófilos a nossa porcentagem é basicamente 50% a 70% é encontrado no sangue. Então não está nada fora do normal, está dentro da média aí, 46 é muito próximo de 50. Não há nada alarmante, os neutrófilos estão normais. Aí nós temos os tipos de neutrófilos, né, que são de acordo com o polimorfismo nuclear deles, os segmentados, os bastonetes, aí vai. Aí nós temos eosinófilo. Se você prestou bastante atenção lá no nosso valor de referência, os eosinófilos têm que estar entre quanto? De 2 a 4%. Minha gente, está dando 32%. A infecção aí está alta e os eosinófilos estão altos. Olha o valor que deu em porcentagem e olha o valor que deu em números por milímetros cúbicos. 3.261 milímetros cúbicos. Então nós temos, olha o valor de referência, de 0 a 4%, né? 2 a 4% a margem aí. Então nós temos um valor de referência em números reais de 100 milímetros cúbicos a 400 milímetros cúbicos. Nós temos um valor aí de 3.261 milímetros cúbicos. Então, possivelmente, o problema está aqui, nos eosinófilos, porque se você vê todos os outros, está tudo normal. Até mesmo o índice de plaquetas está normal. Então, o problema, possivelmente, até pela própria anamnese, né, que foi feita, né, a pergunta que é feita ao paciente, pelo próprio anamnese, que ele apresentou uma esteatorreia, apresentou dores abdominais, isso pode ter levado justamente a um quadro infeccioso por doença parasitária, seja por alimentação pela má higienização, com as mãos, mão contaminada, com cistos de ameba, de giardia e assim por diante. Ou, sei lá, se for um caso um caso grave de infecção, infecção por protozoário, entendeu? Então assim por diante, né? Então são infecções parasitárias, ok? Aí eu lanço a pergunta para vocês acompanharem essa nossa próxima aula. Por que nós estamos falando tudo isso? Por que nós estamos pensando tudo isso? Por que nós falamos sobre as células que compõem o sistema imune para poder chegar na inflamação? E aí eu lanço duas perguntas que vocês vão pensar agora e vamos responder juntos na próxima aula. O que é o sistema imunológico? Qual a sua importância? Ok? Então, aguardem as cenas do próximo capítulo. Ok? Que aí a gente já vai falar sobre isso.